Olá, amados, boa noite, graça e paz seja com cada um de vocês. Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando esta nossa poderosa semana de vitória, semana de grandes realizações, e quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar novamente com os meus filhos aqui na minha casa, depois de uma longa jornada lá por Cidade do Leste, onde fomos muito ministrados, passamos momentos de muita comunhão com o nosso apóstolo e pudemos compartilhar, depois de 7 meses de ausência, esse tempo de discipulado. Assim, na verdade, não tiveram mais pastores, estivemos somente eu e a pastora Kátia, então recebemos todas as atenções necessárias. Então passamos um tempo muito bom, muito bom. Trago aqui o cumprimento, o abraço do nosso apóstolo e já dizendo para vocês que no dia 16 de novembro, no dia 15, que é domingo, nós temos as eleições, ok? As eleições. E depois, no dia 16, que é na segunda-feira, nós teremos o nosso discipulado. E nesse discipulado, nós vamos fazer uma live com o apóstolo. Ou seja, seremos ministrados diretamente pelo apóstolo em português. Em português. E ele está muito animado para isso, né? Ele faz tempo que não conversa português, mas ele vai se esforçar para que você possa entender. Qualquer coisa nós estaremos traduzindo, né? Mas amém, queridos. Então aqui nós estamos mais uma vez. Eu sei que todas as orações da madrugada da semana passada foram bênção, da quinta, do sábado e domingo também. O culto foi maravilhoso. Durante a estrada, enquanto nós estávamos viajando, quando passamos pelas cidades, aí nós conseguíamos capturar pelo menos parte do culto, que nós pudemos assistir. Foi de bênção para a nossa vida ouvir um pouco a palavra do Senhor, o tempo do louvor, da adoração. Então podemos participar assim, picadinho, não podemos participar ali integralmente. Mas foi um tempo gostoso, fizemos uma boa viagem, sentimos o respaldo da oração de cada um de vocês. Então por isso nós estamos aqui seguros, prontos para reiniciar a nossa jornada. Amém? Reiniciamos esta segunda-feira poderosa. Tem uma palavra tremenda para ministrar seu coração nessa noite. E eu gostaria que você pudesse estar aí anotando, pudesse estar aí escrevendo, para que fique impresso no seu espírito toda a palavra que nós estaremos ministrando nesta noite. Amém, queridos? Lembrando que amanhã, terça-feira, nós teremos nossa oração da madrugada. E eu quero continuar na ministração sobre os dons, né? E entrar um pouquinho no ensino sobre os dons. Já estamos vindo de umas 2 ou 3 lições, né? E eu creio que nós ainda temos bastante material a respeito desse assunto. Por que eu estou falando dos dons durante a madrugada? Porque estou ensinando de que um dos atributos do remanescente é o serviço, é o desenvolvimento dos seus dons em benefício do corpo de Cristo. Por isso, a importância desse estudo tem o seu lugar, tem o seu espaço dentro do que Deus está fazendo nesses dias. Amados, nós estamos vivendo dias extremamente difíceis. Estamos vivendo dias assim politicamente desestruturados, o mundo inteiro. Não estou falando só a nível de Brasil. O mundo inteiro. Nós passamos pro outro lado da ponte do Paraguai
e a atmosfera é a mesma. É incrível, mas a atmosfera é a mesma daqui do Brasil. Aquele ar das pessoas com medo, de ar das pessoas, alguns que se cuidam, outros que não se cuidam. É o mesmo sistema, é o mesmo espírito operando. O medo que chega a todos de uma forma indiscriminada. É impressionante o que está acontecendo no mundo. Por isso nós precisamos estar firmes com Cristo para nós podermos ter esta certeza de que Deus nos fortalece, de que Deus nos renova. E eu quero assim também nesse momento deixar uma mensagem póstuma a um marechal da fé que nos deixou ontem. O nome dele talvez você não conheça, ou talvez você já ouviu falar. Ele se chamava Pastor Daniel Bonilla. É um porto-riquenho naturalizado americano e que em 1999 investiu na minha vida e na vida da pastora Kátia para implantar a igreja lá no Paraguai, lá em Assunção. Durante 2 anos, esse homem do seu ministério lá de Nova York absorveu o aluguel do prédio e o nosso salário, digamos assim, a nossa oferta ministerial, por 2 anos. E ele disse: Pastor Humberto, eu vou investir na tua vida por 2 anos. Durante esses 2 anos, você trabalha na igreja, e trabalha. E quando tiver solvência econômica, aí você vai reestruturar seu ministério e aí você vai crescer. E ele nos deu respaldo durante os 2 anos. Já no primeiro ano, nós já tínhamos a solvência econômica, já crescemos, já tínhamos em torno de 200, quase 300 pessoas na igreja em 1 ano. Eu quero dizer para vocês, amados, que esse homem ele disse assim: não, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com você, eu disse para você que eu vou te ajudar 2 anos. Então, aproveite esse tempo e economize esse dinheiro para fazer outros projetos. E foi assim, desde Nova York ele mandou uma equipe de 20 pessoas, entre eles eletricista e carpinteiro, para que pudesse preparar o local para o dia da inauguração. E prepararam, fizeram palco, fizeram teto, pintaram, fizeram toda a parte elétrica. Foi algo assim extraordinário. Em 1 semana eles conseguiram aprontar todo aquele prédio para nós inaugurarmos. Na primeira inauguração tivemos 201 pessoas. Na primeira noite, num dia de sábado, no dia de domingo à noite, tivemos 188 pessoas. Foi a partir dali que começou a obra da comunidade Osana no Paraguai, que hoje já mudou de nome, porque tem um outro pastor que assumiu, mas de qualquer maneira, nós louvamos a Deus pela vida deste homem. Ele foi acometido do Covid, coisas que nós não entendemos, mas infelizmente ele estava com uma doença pré-existente e foi o ponto que culminou na sua morte, na sua partida. 64 anos, um homem de Deus, profeta, marcou nações. O Brasil marcou nações, muitas igrejas nasceram debaixo do seu ministério, das suas palavras proféticas, do seu ensino. E a sua esposa Gisele, uma salmista, uma das melhores salmistas que eu conheci em toda a minha vida. Ela está bem, mas carece de oração e de cuidado. E nesta noite quero fazer essa homenagem a este servo que foi muito assim, foi um pai para nós. Em nosso tempo, onde nós ainda não conhecíamos o que era a paternidade, mas ele foi um pai para nós. E nos alegramos muitíssimo por tudo que ele deixou, legado que ele deixou, e agora está desfrutando da presença do Senhor, né? Então são os homens da fé que também estão partindo. E aqui cabe a nossa
a nossa postura, amados. Escute o que eu vou dizer. Aqui cabe a nossa postura de não julgar, porque por muito tempo nós falamos, virá o julgamento sobre a casa do Senhor, não é verdade? Nós falamos isso. E de fato, Deus está julgando não só a casa, mas o mundo. Para muitos, Deus está conduzindo para a sua glória. Por quê? Porque seu tempo já acabou. Nós não entendemos. Puxa, mas tinha tanta coisa para fazer, ainda era muito novo, mas para o plano que Deus estabeleceu, acabou. Por isso Deus está levando. E uma das coisas que nós, como cristãos, precisamos ter muita revelação, que às vezes nos preocupamos muito com a nossa vida espiritual e até com a nossa vida emocional. Nos preocupamos muito e esquecemos o nosso corpo. Esquecemos. Não cuidamos, nos mal alimentamos, as doenças começam a vir, aí aparecem esses vírus da vida que procuram pessoas que já têm doenças preexistentes para poder trazer a morte. Portanto, amados, devemos cuidar corpo, espírito e alma. Espírito, corpo e alma. Precisamos cuidar. Precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Porque quanto mais nos cuidarmos, mais tempo e mais oportunidade teremos de poder fazer a obra de Deus aqui na terra. Amém, amados? Portanto, vamos ter esse cuidado também com o corpo, com a nossa alimentação, exercícios e tudo aquilo que você e eu já sabemos que precisamos fazer. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos esse tempo consagrado ao Senhor. Estaremos ministrando a Tua palavra neste momento. Pai, antes nós queremos orar pela família Bonilha, lá nos Estados Unidos, na Flórida, que o conforto daquela família venha, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, trazendo, Senhor Deus, esta palavra que só o Senhor pode trazer neste momento, a consolação do Espírito Santo. Senhor Deus, porque sabemos que a perda de um ente querido é algo, Senhor Deus, que mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos, mexe com nossa estrutura. Fortalece a pastora Gisele, que ela continue firme nesse propósito, nesse legado deixado pelo seu esposo. Que ela possa ir desenvolvendo dentro dos planos que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Oramos pela pastora Érica, Senhor Deus, seu esposo, que são pastores também, lá na Flórida. Que eles, Pai, também continuem avante, levando o ministério iniciado pelo seu Pai, para que este ministério avance, cresça até a vinda do Senhor Jesus. Nós os amamos e declaramos, mesmo alguns dos irmãos que estão aqui que não o conhecem, mas, Senhor, nós intercedemos a favor desta família, para que haja paz, haja consolo e a presença do Espírito Santo em suas vidas. Direciona-nos neste momento na Tua palavra. Dá-nos a revelação, Senhor Deus. Dá-nos, Senhor Deus, o entendimento do que o Senhor deseja fazer na nossa vida a partir de hoje, neste discipulado do dia 26 de outubro. Pai, nós oramos abençoando cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo nesta transmissão, aqueles que nos ouvem ou que irão nos assistir mais tarde, de outros países, de outros lugares, de outras cidades. Senhor Deus, esta transmissão será, Senhor Deus, de um alcance sobrenatural em todas as nações. Por isso nós oramos e pedimos que o Senhor nos abençoe, para que possamos falar coisas espirituais da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Como falei para vocês, estivemos viajando para o nosso discipulado lá com o nosso apóstolo e fomos tremendamente ministrados naquele lugar. E então, durante todas essas ministrações e tanta coisa que Deus falou no nosso coração,
Eu preparei um discipulado para nós hoje, algo muito importante. Igreja, você precisa despertar. Igreja, você precisa despertar. Cuidado com as falácias do mundo. Temos que tomar cuidado com tudo que está acontecendo. Temos que ficar esperto. Temos que estar atentos aos acontecimentos. Por quê? Porque os acontecimentos têm um propósito de Deus. Nós precisamos ter uma leitura profética. Escuta, igreja. Precisamos ter uma leitura profética dos acontecimentos. Porque o Espírito que está atuando no mundo é um só. Portanto, nós precisamos ter esta revelação. Amados, não existe nada mais sobrenatural nesta terra. Não existe nada, absolutamente nada mais sobrenatural de que o homem conheça a Deus. Amados, nós precisamos conhecer a Deus. O homem precisa conhecer a Deus. Por falta deste conhecimento é que acontecem as coisas, é que acontecem as circunstâncias, é que acontece a maldade, a corrupção, a injustiça e tantas outras coisas. Precisamos conhecer a Deus. Por isso, digo para vocês que a maior conquista que podemos alcançar nesta terra como ser humano é conhecer a Deus. Se nós não conhecermos a Deus, não existe propósito, não existe desígnio, não existe autoridade, não existe poder, não existe sentido à vida, porque Deus é vida. E se eu não conheço a vida, então não sei o que eu estou fazendo na terra. Para que eu vim? Porque eu vim, da onde eu vim, para onde eu vou. Por isso, o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz o seguinte: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos para conhecê-lo. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Em outra versão diz, prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, que é um processo de prosseguir, é um processo de andar, de descortinar, porque a cada momento que você conhece a Deus, Ele vai se revelando de uma forma sobrenatural para a nossa vida. Muitos de nós somos pais por um tempo determinado. Porém, na verdade, somos todos filhos de Deus, evidentemente a todos aqueles que receberam a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Amém? Então, Efésios 4:6 diz, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, há só um som que nós devemos ouvir. O som da voz da paternidade. Não existe outro som. Jesus, quando veio ao mundo, ele trouxe um som, a voz do Pai. Ele não trouxe a voz dele, ele não trouxe a voz dos anjos, ele não trouxe a voz dos arcanjos, ele não trouxe a voz dos serafins. Não, ele trouxe a voz do Pai. O único som que deve ecoar em nosso coração é a voz da nossa paternidade. Por isso diz o texto, há um só Deus e Pai de todos. Há um só Deus e um Pai de todos. Pai daqueles que eu já falei, já se reconciliaram com Deus através de Jesus Cristo, entregando a sua vida e reconhecendo a Cristo como Salvador e Senhor. Portanto, o maior feito do ser humano é poder conhecer a Deus. A maior obra que um ser humano pode fazer na terra é conhecer a Deus, a este Deus que é Pai, a este Deus que tem uma paternidade para nos acolher. Escute, o mais triste
o mais triste, ou a maior cegueira do ser humano, ainda que conquiste títulos, ainda que conquiste fortunas, ainda que tenha uma excelente família, êxitos, a maior tristeza é não conhecer a Deus. É não conhecer a Deus. É não conhecer o seu Criador e ter um relacionamento extraordinário com Ele. Veja o que Jesus disse, Marcos, capítulo 8, versículo 36. Jesus disse, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale ganhar o mundo inteiro, ganhar fortunas, ganhar família, ganhar irmãos, ganhar amigos, ganhar tudo que o mundo pode oferecer, mas se não conhecer a Deus, não serviu de nada. Todo esforço. Eu quero colocar um fundamento aqui, através do seguinte texto. Presta atenção, queridos. Jeremias, e nós vamos falar muito sobre esse texto aqui. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Veja o que diz. Esse é um fundamento que eu quero estabelecer aqui para nossa ministração nesta noite, para nossa impartição. Assim diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor que está falando. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza ou em sua fortuna. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto. Escute, no que devemos me gloriar? Em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. E ajo com misericórdia, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Uau! Olha o que Deus está dizendo. Se você vai se gloriar, não se glorie em ser sábio, por causa da sua sabedoria. Não se glorie o forte por causa da sua força, e nem o rico por causa da sua riqueza. Mas se alguém quer se gloriar, glorie-se em poder conhecer e compreender-me, diz o Senhor. Por quê? Porque Ele age com misericórdia, com justiça e com retidão sobre a terra. Porque é disso que Deus se agrada, que você o compreenda, o conheça como Senhor. Nós temos um grande problema como cristãos. Escute. Nós conhecemos a Deus como Salvador. E é lindo, maravilhoso. Cantamos, tu me salvaste, teu sangue me livrou, e etc e tal. E louvamos a Deus. Mas quando Deus diz, agora você precisa me conhecer como Senhor da sua vida, ali começam os problemas. Ali começam as questões, os questionamentos. Será? Preciso jejuar mesmo? Preciso orar mesmo? Preciso isso? Preciso aquilo? A Hipergraça está pregando agora, mudaram de estratégia. Agora estão atacando o ministério apostólico profético, dizendo o seguinte, que o jejum é um artifício da religião. Portanto, nós somos religiosos e estamos vinculados à lei. Isso é uma mentira. Jesus jejuou, e não porque estava vinculado na lei, para potencializar o seu poder e a ação do Espírito Santo em sua vida, para ter mais conexão com Deus. Jesus mesmo disse que enquanto os seus discípulos estavam com ele, não precisavam jejuar, porque ele fazia por eles. Mas o noivo seria retirado, e ali então eles deveriam jejuar. E no livro de Atos, vemos como os apóstolos jejuavam, oravam, para que o Espírito Santo
falasse ao coração deles e começasse a dar estratégias de viagens para expandir o Evangelho de Cristo. E vemos isso muito. Depois de jejuar e orar, impusemos as mãos sobre os fulano e ciclano e foram enviados pelo Espírito Santo para tal lugar. Mas eles tiveram que orar, tiveram que jejuar, tiveram que buscar o Senhor. Então, tenha muito cuidado com isso, queridos. Por isso diz, Deus quer se dar a conhecer. Deus quer se dar a conhecer, porque Ele é misericórdia, Ele é justiça e Ele age com retidão sobre a terra, porque são essas coisas que Deus se agrada. Portanto, todo conhecimento e toda sabedoria humana sem Deus é nada. Toda ciência e tecnologia, amados, são extremamente úteis ao ser humano. Porém, se não houver o tempero da vida que é Deus, tudo isso, na verdade, passa a ser nada, porque somos passageiros nesta vida. E se Deus, nessa passagem, não dá um tempero, não dá um toque na nossa vida, passaremos essa vida sem ser sal, sem ser nada. Sem ser nada. Amados, escute uma coisa. A vida, ela passa tão rápido que é preciso fazer todo esforço para dar um verdadeiro sentido a esta nossa passagem temporária. Precisamos encontrar somente em Deus, como Senhor da nossa vida, para dar o sentido, para deixar o nosso legado, para deixar a nossa herança. E não falo de fortuna, não falo de riquezas, não falo de bens. O maior bem que uma pessoa pode deixar é o fato dela ter conhecido Deus na sua vida. Vamos lá. Vamos colocar outro fundamento aqui. Isaías, capítulo 40. Depois nós vamos voltar lá em Jeremias. Isaías 40, versículo 6 a 8. Diz assim, a palavra do Senhor. Uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade, presta atenção, que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, e quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. Uau! Escuta o que está dizendo aqui. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, você e eu somos como a relva. A relva é tão passageira. A relva, ela cresce, tem sua flor e de repente ela murcha, a flor cai, vem o vento, leva e passa. No dia seguinte cresce outra relva e assim somos nós. Deus nos compara desde a eternidade como a relva. Murcha, cai a sua flor. Quando o vento passa, sopra sobre eles e diz o profeta, o povo não passa de uma relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Portanto, escute. De que vale conhecer tanto sobre o mundo? De que vale conhecer tanto sobre o mundo? Tanto conhecimento, filosofia, ciência, matemática, ou seja o que for, conhecimento da sua área tecnológica. De que vale a pena investir em conhecer tanto sobre a ciência, sobre as coisas perecíveis, sobre aproveitar o mundo, se não conhecemos a Deus, que é eterno? De que vale? De que vale você viajar o mundo inteiro, conhecer cidades, povos, religiões, conhecer pessoas, se você não conhece a Deus? Nós, como filhos de Deus,
precisamos ter essa revelação. Escuta, igreja. Precisamos ter esta revelação, pois de nada adianta viver para o mundo. Porque o mundo, queridos, não tem nada que nos possa oferecer para dar um verdadeiro sentido para a nossa vida. Não tem. É por isso, amados, escute, há muita desolação na vida de muitas pessoas, de muitos seres humanos. Há desolação, há amargura, há tristeza, há desalento, incredulidade, há incertezas, dúvidas, medo, há maldições. Muitas pessoas passam a vida toda perdendo tempo de vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Escute, muitas pessoas passam a vida perdendo tempo de vida e qualidade de vida, pois vivem sem discernir a importância de investir no conhecimento em Deus, que dá vida a todos quanto lhe buscam e lhe obedecem. Muitas pessoas buscam o sentido da vida em coisas, no mundo, mas não procuram aquele que dá a vida, a Deus. Que quer se relacionar com o ser humano, que quer se relacionar com o coração do homem, que quer transformar o coração do homem, que quer redimir o coração do homem, que quer se comunicar, interagir, ter comunhão. Basta ter a revelação de querer conhecê-lo e obedecê-lo e andar nos seus caminhos, para que então conheça o verdadeiro propósito para o qual ele foi estabelecido aqui na terra. Adão e Eva tiveram um propósito da sua existência. Eles existiram para ter comunhão com Deus e para serem administradores, para exercer governo, autoridade e domínio sobre toda a criação. Houve uma incumbência, houve uma delegação de autoridade sobre a vida do homem. E hoje, por falta de saber e conhecer o nosso propósito, nós não sabemos a autoridade sobre o que nós temos para governar. Por isso estamos fazendo uma coisa, estamos fazendo outra coisa, nos desilusionamos com isso, nos desilusionamos com outra coisa, procuramos e vamos, e a vida passa, daqui a pouco estamos velhos e já não temos mais forças para fazer o que, na verdade, deveríamos ter feito há muito tempo. Não é verdade, amados? Não é verdade? Por isso o texto de Jeremias, voltando a Jeremias, naquele texto diz assim: não se glorie o sábio em sua sabedoria e nem o forte em sua força. Porque, amados, a sabedoria, a força e a riqueza humana sem Deus é nada. Por isso nós vemos muitas pessoas que têm uma prosperidade extraordinária, mas são tristes, são amargurados, estão em depressão, estão querendo cometer suicídios. É algo impressionante, queridos, o que nós encontramos. Pessoas que não têm nem ideia da existência de Deus, cegados pela riqueza, pela soberba da sabedoria humana, ou pela força. Então, amados, se não conhecemos a Deus, somos como a relva e a sua flor, murcha e cai. A vida sem Deus é uma vida sem propósitos. A vida sem Deus é uma vida sem destino. É uma vida sem promessas, é uma vida sem sentido. Embora para muitos aproveitar a vida tem outro sentido, porém, com certeza, não os levará para a eternidade. Amados, escute, quando a força do homem não está vinculada a Deus, é uma força que não transcende. É uma força que não acontece. Não tem mérito nenhum.
Por isso a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, diz: ainda que eu dei aos pobres tudo que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, sabe o que significa se não tiver amor? Se não tiver Deus, se não tiver a vida de Deus em mim, nada disso me valerá. Por isso que nós vemos muitas pessoas hoje cultuadas, foram beatificados como santos. E tantas pessoas se dobram, se ajoelham. Queridos, todo esforço que essas pessoas fizeram é nada. É nada. Porque seu corpo está ali, seus ossos estão ali. Não houve ressurreição. Não houve intervenção divina. Verdadeiramente, as pessoas que o adoram não conhecem a Deus. Cultuam a uma pessoa que morreu, que de repente foi até obediente a Deus. Mas a salvação é individual. Nós podemos realizar tantas coisas, podemos defender algumas causas importantes na vida. Escute, porque isso aqui é o que está acontecendo no mundo. Podemos realizar tantas coisas, podemos defender algumas causas importantes na vida, mas se não tiver Deus e seus propósitos, de nada me servirá, queridos. De nada me servirá. Há muitos heróis na história humana. Há muitos heróis, há muitos santos, homens, aqueles que deram suas vidas por causas justas, marcaram inclusive a nossa história. Porém, se todos esses homens, tudo que eles fizeram, não tiveram conhecimento de Deus, nada do seu esforço valeu. Nada da sua força valeu. Nada das suas palavras valeu. Se não temos a Deus, nada. Nem riqueza, nem fortuna que conquistamos com todo esforço, com todo trabalho. Mas se não conhecemos a Deus, isso não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Por isso a Bíblia diz: nem o rico deve gloriar-se em sua riqueza. O sábio não se gloria na sua sabedoria. O forte não se gloria da sua força, mas nem o rico deve gloriar-se da sua fortuna. Sabe por quê? Porque as riquezas naturais são somente para este mundo. Escute, você que anda correndo atrás da riqueza. As riquezas naturais são somente para este mundo. Ele não prepara você para a eternidade. Não se iluda. Quero ter muito dinheiro para ter isso, para viajar. Não. Seu propósito neste mundo, escute, é conhecer a Deus. Alguém pode me dizer amém? É conhecer a Deus. A riqueza natural é bom, mas é só para este mundo. É só para esse mundo. Nenhuma fortuna vai levar você para o céu. É tão passageiro. E muitos entram por esta porta chamada riquezas. Por isso Jesus disse o seguinte, lá em Mateus 7, versículo 13 e 14, ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. E lá, para completar esse texto em Mateus 19, 23, diz assim: então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Um rico, aquele que não conhece a Deus, tem fortuna
e não conhece a Deus, então dificilmente entrará no reino dos céus. Quantos estão entendendo? Escute esta frase importante. O nível do meu relacionamento com Deus determinará como me relaciono com as coisas materiais. O nível de entrega que eu tenho para com Deus, o nível de que eu conheço e compreendo a obra de Deus na minha vida, marcará, determinará o meu relacionamento com as coisas materiais. Se meu coração é totalmente de Deus, Deus vai me acrescer de muitíssimas coisas materiais e eu vou usá-la para o meu propósito e não para o meu belo prazer. Aí está a grande diferença. Porque quando Deus nos dá governo, nos dá riqueza, nos dá por causa do nosso propósito e não para ensoberbecer-nos e malgastar dissolutamente, como fez o jovem rico que abandonou seu pai, levando toda a sua herança. Se você tiver uma relação genuína e contínua e crescente com Deus, as coisas materiais nunca terão controle do seu coração. Nunca terão controle do seu coração. À medida que seu nível de conhecimento, de percepção, de relacionamento e de intimidade com Deus for aguçada, crescente, queridos, nunca os bens deste mundo controlarão o seu coração. Não será nem difícil de você resistir ao diabo. Sabe por quê? Porque você vai estar sujeito a Deus. Vem o inimigo, você olha e diz, só faz assim, ó. E pronto, ele já sabe que tem que fugir. Por quê? Você está sujeito a Deus. Ele não tem nada em você, você não tem nada nele que possa dizer, não, aqui é direito meu, eu tenho que me agarrar, eu me agarro aqui, eu me agarro ali. Não, você tem um pecado aqui, você tem outro pecado lá, você tem um adultério aqui, você tem uma fornicação, você tem isso, você tem aquilo. Então, ele tem no que se apegar. Mas se você está sujeito a Deus, querido, nenhum mal chegará à tua casa, nenhum mal chegará à tua tenda. Nenhum mal. Por isso é necessário conhecermos a Deus. Queridos, é necessário conhecermos a Deus. Queridos, por muitos anos foi-nos pregado somente a salvação e os benefícios da salvação, mas nunca foi-nos pregado o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo é ali que a coisa pega. Por quê? Porque é ali que nós temos que matar o nosso velho homem. É ali que nós entramos no altar de sacrifícios, onde nós precisamos morrer para a nossa velha natureza e nascer para viver uma nova vida com Cristo. Uma vida com novo pensamento, uma vida com novo vislumbrar de olhar, de enxergar as coisas, uma nova forma de falar, uma forma nova de tocar, de andar, de viver, de atitudes diferenciadas, agora marcadas pelo sangue de Cristo Jesus, sujeitos à obediência ao senhorio de Cristo. Por isso, Paulo dizia, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E tudo agora que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Será que você e eu podemos dizer isso hoje? Será que podemos dizer, Deus, eis-me aqui, eu não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, usa-me, leva-me para os teus propósitos. Senhor Deus, eu vivo neste mundo, mas eu não sou mais deste mundo. Porque enquanto pecado, nós pertencemos a este mundo. Escute. Enquanto estamos em pecado, pertencemos a este mundo, não pertencemos ao reino. Quando confessamos, nos arrependemos e deixamos e permitimos que o senhorio de Cristo reine em nossa vida, ali nos mudamos de reino. Ali nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Quantos estão me entendendo?
Quantos estão me entendendo? Nunca devemos permitir que as riquezas desta vida nos façam acreditar em coisas enganosas. Quantas pessoas, por conta de dinheiro, estão sendo enganadas? Por conta de ganhar dinheiro fácil, estão sendo enganados. Muitas pessoas são enganadas. Aquele sistema de pirâmide e outros sistemas que inventam só para tirar dinheiro das pessoas. É um espírito maligno que opera. E quantos crentes em Cristo estão metidos nisso, que estão satisfeitos só com a sua salvação? A salvação é só o primeiro passo. Só o primeiro passo. Porque a vida de um verdadeiro filho de Deus é pautada quando ele se submete ao senhorio de Deus, ao senhorio de Cristo. Enquanto Cristo não é o teu Senhor, queridos, você pode perder a sua salvação. Escute, o mundo pode te enganar. Você pode ir à igreja, você pode cantar louvores, pode fazer qualquer coisa para Deus, mas sem revelação do senhorio de Cristo. Então, não serve para nada. Não serve para nada. Teu esforço não serve para nada, tua adoração não serve para nada. Lembre-se, nós estamos no discipulado, precisamos confrontar as coisas como elas são. Por isso, Romanos capítulo 14, versículo 8 diz assim: se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Pertencemos ao Senhor, ou seja, você, a partir do momento que entrega a sua vida a Deus, você não é mais de você, você é dele. Por isso, ele passa a ser teu Senhor. E muitas vezes entregamos a nossa vida para Deus, mas nós queremos continuar fazendo a nossa vontade. Mas Deus diz, não, você agora tem que me conhecer, sou eu teu Senhor. Nós temos que conhecer a vontade deste Senhor, que nos comprou legitimamente, honestamente, e fez um pacto conosco. E nós temos que servi-lo. A partir de agora, eu não me pertenço mais a mim. Desde que o sangue de Jesus me purou, me purificou, me limpou, me salvou, me tirou da lama, me tirou do pecado, me tirou deste mundo tenebroso e me trouxe para o seu reino de luz, onde há bênção, onde tem promessa, onde eu passei a ser enxertado para fazer parte de uma família chamada família de Deus, família espiritual, onde tem um pai que cuida, que protege, que dá o sustento, que dá direção, que traz disciplina, que nos leva no prumo para poder entender nosso propósito de vida, nos abençoa com promessas, com tudo. Como não vou me sujeitar a este Senhor? E tem muitas pessoas que se sujeitam a outro Senhor, ao pai da mentira, fazendo as suas obras más. Por isso, Paulo diz, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor também. Assim que vivamos ou morramos, nós pertencemos ao Senhor. Depois, o texto de Jeremias segue dizendo o seguinte, escute. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. E aqui começamos nosso discipulado desta noite. Até então foi apenas uma breve introdução. Mas quem gloriar-se, ou quem se glorie, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Olha o que Deus está dizendo. Devemos gloriar, ou seja, é uma alegria interior em poder ter a oportunidade, a honra, o privilégio de poder conhecer o meu Pai, de poder conhecer o seu amor, a sua graça, seus atributos, que eu posso refletir neste mundo. Aqui, esse texto tem uma peculiaridade muito importante. Escute, no original, a palavra para gloriar-se
é alegrar-se. A palavra original está em aramaico e a palavra se chama halal. Parece até árabe, né? Mas é aramaico, é uma mistura. Halal. Halal significa direito a alegrar-se. Escuta, direito a alegrar-se. Direito adquirido para alegrar-se. É, como que eu vou dizer assim, é uma liberação legal para você se alegrar. Portanto, diz assim, mas quem se alegrar tem o direito de se alegrar nisto, de conhecer a Deus e de poder compreendê-lo. Uau! Olha que tremendo! O que significa isto? O que isto quer dizer? Quer dizer que quando compreendemos e conhecemos a Deus, por sua graça através do Espírito Santo, nós temos direito a ser felizes. Quando eu conheço a Deus como meu Senhor, o Senhor da graça, na revelação do Espírito Santo, então eu tenho direito a ser feliz. Uau! Quantos podem dizer amém? Se você está em Cristo, é nova criatura e você está no processo de redenção, nesse processo de limpeza, de purificação, e você tem vida do Espírito Santo, e você começa a conhecer o amor de Deus, você começa a ter a revelação da paternidade, você começa a desenvolver o seu serviço no corpo de Cristo através dos seus dons, através dos talentos que Deus lhe concedeu. Queridos, sabe o que isso significa? Que a partir de então você tem o direito de ser feliz. E as pessoas estão buscando a felicidade no mundo, numa viagem para o exterior, numa viagem para não sei aonde, num aquaparque de algum lugar por aí, numa piscina qualquer, bem no dia de culto. Vão procurar alegria nesses lugares, quando na verdade a alegria está em conhecer a Deus. Está em conhecer a Deus. Portanto, quer ser feliz neste mundo, amados? Quantos querem ser felizes neste mundo? Coloca uma mãozinha ali para eu ver aqui. Quantos querem ser felizes nesse mundo? Então, comece a conhecer a Deus como Senhor. Comece a conhecer a Deus como teu Senhor. Porque muitas pessoas estão mal? Porque muitas pessoas estão enfermas? Porque muitas pessoas estão amarguradas, deprimidas, despreparadas ou desesperadas, sem esperança? Por quê? Porque não conhecem a Deus e nem podem compreendê-lo. Não sabem o que está acontecendo e nem por que está acontecendo as coisas. Estão assustados, estão temerosos, estão inseguros, estão descrentes. Amados, Deus quer se dar a conhecer a todos os homens. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não faz acepção de pessoas. O problema, queridos, é que muitos não querem conhecê-lo. Não querem, não desejam conhecê-lo. Porém, veja o que diz o texto da palavra do Senhor em Jeremias. Ele diz ainda: pois eu sou o Senhor e ajo com misericórdia, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me alegro, declara o Senhor. Escute isso, amado, escute. Nunca haverá uma completa cura ou libertação na sua vida se você não tiver a revelação da misericórdia de Deus. Aonde Deus se revela como misericordioso? Aonde? Não é na salvação. É no seu senhorio. É no seu senhorio.
Aonde Deus se revela na sua misericórdia? Quando você conhece Deus como Senhor da sua vida. Porque enquanto você não conhecer a Deus como Deus da misericórdia, o diabo seguirá manipulando as tuas emoções. Por isso você tem dificuldade de ser curada emocionalmente, por isso você tem dificuldade de ser liberta. Sabe aquela rejeição que você costuma ter e depois de você passar por processo e tal, e você continua tendo? É porque você ainda não conheceu a Deus na sua misericórdia. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa ter a revelação da misericórdia do Senhor. Enquanto você não tiver esta revelação, o maligno continuará acusando dos erros do teu passado e fazendo com que aquele sentimento de rejeição continue te acusando. Continue te acusando, amados. Seguirá ferindo teu coração, para que essas feridas nunca sejam cicatrizadas pela misericórdia de Deus. Amados, sabe o que nos cura quando nós temos a revelação da misericórdia do Senhor? Ali vem o Espírito da misericórdia e vai cicatrizando, vai sarando toda a nossa dor. Toda a nossa dor. Por isso que nós fazemos cura e fazemos libertação. E tem muitas pessoas, escute isso, tem muitas pessoas, mas eu já falei com o pastor fulano, já falei com o pastor, já falei com a líder, falei não sei com o que, já fiz cura interior, já fiz cura exterior, já fiz cura não sei o que e tal. E nada acontece, então essas pessoas não são de Deus. Escute. Mas sabe o que está faltando? Essa pessoa com língua de cobra está falando asneira. Por quê? Porque não teve a revelação da misericórdia de Deus. Por isso o processo não deu certo na sua vida. E é por isso que não dá certo na vida de ninguém. E o mundo começa a enviar seus demônios para atormentar essa vida e depois saem da igreja criticando que o pastor fala bobagem, que não é bem assim, que o reino não é isso, que não existe processo, que não existe isso, que não concordo com aquilo e tal. Por quê? Porque não teve a revelação da misericórdia do Senhor. E vive debaixo de acusação do diabo na sua vida de uma forma constante. Por isso não é curada. Vive doente e cuida de outros doentes. Quer direcionar. Que incoerência, não é verdade? O inimigo vai continuar ferindo a pessoa constantemente. Qualquer situação vai trazê-lo à memória daquele momento em que entrou o espírito para oprimir a sua vida com este espírito de rejeição, por exemplo. Pode ser qualquer outro tipo de espírito. Seguirá inculcando na mente desta pessoa, por exemplo, o abuso que sofreu, a rejeição que sofreu, porque mentiram para você, porque te enganaram, porque te roubaram, porque foram injustos com você, e você sempre vai se vitimizando. Escute, o vitimismo é o resultado da falta de revelação da misericórdia de Deus. O vitimismo é o resultado da falta de conhecer a misericórdia de Deus, de falta de ter a revelação e a compreensão da misericórdia de Deus. Por isso você constantemente se vitimiza. Uau! Que revelação nessa noite. É dessa forma a ferida segue aberta, fica sangrando, e sabe o que acontece? A pessoa começa a se distanciar mais do perdão. E só através da revelação da misericórdia que te impulsa a tomar a decisão para você liberar o perdão. E ainda que continue te doendo, a misericórdia vai te sustentando, a misericórdia vai te nutrindo, a misericórdia vai te fortalecendo para você permanecer nesta decisão de ter perdoado aquela pessoa. Ali a sua libertação e a sua cura começa a acontecer.
A cura e a libertação não é como um Nescafé. Você coloca, joga água e dissolve na hora. Não funciona assim. É um processo. É um processo e pode levar tempo. É um processo e pode levar tempo. Quanto mais rápido você tiver a revelação da misericórdia, mais rapidamente sua cura se efetiva na sua vida. Amém? Quantos podem me dizer amém nesta tarde, nesta noite? Amados, é importante você ter essa revelação. Olha só que tremendo. A misericórdia de Deus se compadece de ti. Quando você tem a revelação, a misericórdia, uau, olha para você e diz, meu Deus, eu preciso fazer algo. Eu preciso curar esta alma. Eu preciso curar esta alma ferida. Eu preciso curar esta ferida. Eu preciso libertar desta opressão. Eu preciso tornar esta pessoa livre. Então, a misericórdia de Deus se compadece de ti. A misericórdia de Deus começa a te curar. A misericórdia de Deus começa a te libertar. Te dá uma nova oportunidade de viver a vida. Restaura, te levanta para viver uma nova temporada sobrenatural. E todo o pecado que estava na sua vida fica purificada. Por isso, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, versículo 1 e 2, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo, para aqueles que já têm a revelação do seu senhorio e dentro do seu senhorio, da sua misericórdia. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito da vida, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, que é a misericórdia de Deus, o Espírito de vida, aqui é a misericórdia de Deus, me libertou da lei do pecado e da morte. Uau! Ai, amados, estou emocionado. Estou emocionado com essa palavra. É tremendo, queridos. O que Deus está falando para mim, o que Deus está falando para você. Se você entender, hoje mesmo você pode iniciar o seu processo de cura e libertação geral, plena, total, cabal. Nunca mais faltar um culto, nunca mais faltar uma oração, nunca mais deixar de jejuar, nunca mais de trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo, se você tiver esta revelação da misericórdia do Senhor. Uau! Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Por isso o Senhor diz que a melhor coisa que pode acontecer ao homem na terra é conhecê-lo. É conhecê-lo. A Bíblia diz, glorie-se, alegre-se por conhecer a Deus. Isto, amados, é permitido pelo céu. É permitido pelo céu. Há uma legalidade do céu que aprova esta alegria pelo fato de você conhecer a Deus, de conhecer a sua misericórdia, de conhecer a sua justiça, a sua retidão. É permitido celebrar, queridos. Halal, queridos. É permitido celebrar. Por isso, escute, quando eu tenho a revelação, escute bem, porque aqui tem uma revelação tremenda. Quando eu tenho a revelação dessa misericórdia, Deus me dá o direito de me alegrar. Amém? Halal, direito de me alegrar, direito de ser feliz. Escute, por isso Ele me dá o privilégio de manifestar essa alegria como? Louvando a Deus com todo o nosso coração, adorando a Deus de todo o nosso coração, exaltando a Deus de todo o nosso coração, nos rendendo ao seu amor de todo o nosso coração, ofertar, trazer os dízimos
ao altar de todo o nosso coração. Congregar-nos como corpo de Cristo de todo o nosso coração. Quando nós temos a revelação da misericórdia, não teremos problemas para estas coisas, para louvar, para adorar. Queridos, não veremos o dia de chegar o culto de quinta, o culto de domingo, ou o culto de jovens aos sábados, para estar juntos, para louvar, para engrandecer. Por quê? Porque eu já tenho a revelação da misericórdia de Deus. Então o mundo não me importa. Ah, mas tem festinha ali. Ah, mas tem não sei o quê. Tem um churrasco lá. Tem um churrasco aqui. Tem uma festa ali. Tem uma festa de aniversário aqui. Tem uma festa de criança de 1 ano aqui. Tem uma festa de bebê aqui. Não, isso não vai me importar. Eu vou querer estar na presença daquele que me deu sua graça, daquele que me deu sua misericórdia, daquele que seu maior interesse é que eu possa conhecê-lo para que eu seja livre e para que eu seja feliz. Uau! Que coisa tremenda! Tudo que fazemos para Deus, o fazemos porque conhecemos a sua misericórdia, conhecemos a sua justiça e conhecemos a sua retidão. Aleluia! Aleluia! Mas presta atenção nisso aqui, amados. Presta atenção. Presta atenção. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia, de justiça e de retidão. E por isso Ele deseja que os homens o conheçam. Amém? Agora, por que Deus quer que o homem conheça a Deus de amor, de misericórdia, de justiça e de retidão? Por quê? Porque Deus também é Deus de juízo. Por isso, Deus deseja que os homens conheçam a sua misericórdia, porque também Deus é um Deus de juízo. Sem exceção alguma, todos daremos contas a Deus do que fizemos com o talento que Ele nos concedeu. Vamos chamar de talento a vida que Ele nos deu. Vamos prestar a Deus desta vida, deste corpo, de como cuidamos, desta mente, desta alma, deste espírito. Todos daremos conta a Deus do que nós fizemos com o que Ele nos concedeu. O que nós fizemos com a nossa vida. Todos, sem exceção, renderemos contas a Deus. Nós, os seres humanos, não temos opção. Sim ou sim, estaremos na presença de Deus para prestar contas. Número 1. Ou seremos submetidos ao jugo do pecado, ou número 2, ou estaremos conectados com o senhorio do Senhor neste mundo. Temos que ter esta revelação. Deus é um Deus de juízo. E se Deus é um Deus de juízo, ou estou ligado ao jugo do pecado, ou estou ligado ao senhorio do Senhor. Qual é a sua escolha nesta noite? Qual é a sua escolha? Por que Deus quer que o conheçamos? Por que Deus quer se tornar conhecido? Sabe por quê? Porque o mundo não conhece. O mundo não conhece. Através do mundo, nunca iremos conhecê-lo. Escuta, igreja. Você que tem preguiça, você que está meio desanimado de ir aos cultos, de se congregar, de fazer a obra do Senhor, de voltar a ser líder de casa de paz, você que está meio preguicites agudes aí, tá? Deus está falando com você. Deus está falando com você. O mundo não conhece Deus. E através do mundo, nós nunca iremos conhecê-lo. Então, não se apegue às coisas do mundo. Não se apegue às coisas do mundo, meu irmão. Não se apegue a coisas. Não, agora eu vou ficar feliz. Agora eu recebo minha aposentadoria, trabalho aqui, trabalho lá. Não quero mais compromisso. Não quero mais... Cuidado. Cuidado. Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao vosso redor, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. Quando nós temos essa atitude,
nós estamos oferecendo um banquete, uma baita de costelada para o leão. Para esse, na verdade não é um leão, são hienas que estão em volta da gente, porque o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. E estamos oferecendo para essas hienas nossa vida, nossas vidas. Por isso, 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Por que sofremos perseguição? Esses crentes, esses pastores, não sei o quê. Por quê? Porque essas pessoas que nos criticam não conhecem Deus. Não conhecem Deus. Por que muitas vezes temos preguiça para fazer as coisas para Deus? Porque não o conhecemos. Assim de simples. Então, se você rejeita um convite de um grupo de apoio, se você rejeita servir a Deus no corpo de Cristo, significa que você não tem a revelação de conhecer a Deus, sua misericórdia. Porque uma das maneiras que nós aprendemos a conhecer a Deus é através do serviço. Através do serviço, queridos. Como sabemos que o mundo não conhece a Deus? Como não sabemos? É muito fácil. É muito fácil. Em primeiro lugar, porque sabemos que o mundo nunca honra a Deus, sempre questiona a Deus. Por que Deus permite isso? Porque se Deus é tão bom, faz isso. Porque se Deus é tão bom, não manda chuva. Porque se Deus é tão bom, aquelas criancinhas no mundo. Quando estão entendendo? O mundo não honra a Deus. O mundo não teme a Deus. Por isso pecam deliberadamente, segundo a vaidade dos seus pensamentos. Perdão. Não respeitam Deus. Tem templos no mundo inteiro que estão sendo queimados por extremistas, por pessoas que se julgam que não creem em Deus, por pessoas que se julgam ser da esquerda, que não reconhecem Deus, o Deus deles é o governo, perseguem os filhos de Deus, vivem como se Deus não existisse, como se nunca prestariam contas da sua vida para Deus, e existe juízo, amados, existe juízo, assim como tem a salvação para todos os homens, tem o juízo para todos os homens, e todos nós passaremos pelo trono branco para dar contas da nossa vida. Mas as pessoas, o mundo, as pessoas que vivem no mundo, vivem como se Deus não existisse. Infelizmente, tem muitos que se intitulam crentes em Cristo que vivem como se Deus não existisse, porque nem vão aos cultos, nem dão seus dízimos, nem ofertam e nem se envolvem no serviço do reino, mas estão ali para curtir a vida. E quando podem, fazem de Deus uma opção. Hoje não tem nada para fazer, tá bom, não está cansado, então vamos dar um pulinho na igreja? Então tá bom, vamos dar um pulinho na igreja. Não sabem que um dia passarão pelo juízo de Deus e ali serão recompensados de acordo com as suas obras, de acordo da maneira como viveu, como lidou com este talento chamado corpo, chamado vida. Muitas pessoas, de fato, não entendem que haverá um juízo divino de tudo que fazemos nesse mundo. Muitas pessoas não estão nem aí, desconhecem totalmente, mas vão passar pelo juízo. Por isso, Deus diz, escute, quero que me conheçam, quero que me busquem de todo o seu coração. Eu serei achado por vocês, diz Jesus. Eu vou facilitar para que vocês me encontrem, porque não quero que vocês passem pelo juízo para serem condenados, mas quero que passem pelo juízo para que eu possa dizer, servo bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor.
João capítulo 17, versículo 3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é o propósito da sua vida aqui no mundo? Qual é o propósito? Que seja uma boa esposa, que seja um excelente marido, que seja um excelente empresário, que seja milionário, que seja rico, que tenha isso, que tenha aquilo. Não. O seu propósito é conhecer a Deus. Se você conhecer a Deus, você vai conhecer o seu propósito. O propósito maior é que você conheça a Deus. Sabe por quê? Porque haverá juízo. Por isso, amados, não importa o que estamos passando nesse tempo, não importa qual seja a crise mundial que está por sobrevir, quando eu conheço a Deus, sei que Ele me fará sobressair, porque a sua misericórdia, a sua justiça e a sua retidão estarão comigo para sempre, para me sustentar, para levantar os meus braços e me manter vitorioso em todas as áreas da minha vida. Não importa o que está por vir. Queridos, há uma segunda leva de Covid mais forte, mais poderoso vindo da Europa. É uma questão de tempo para chegar, talvez em nosso país. Nós oramos para que isso não aconteça, mas se chegar, você vai precisar estar ligado com a misericórdia de Deus, porque a misericórdia vai te sustentar nesses dias. Se você não conhecer a misericórdia de Deus, nesta segunda leva, neste segundo sacudão, não sei se você vai resistir. Escute, igreja. Escute, porque isso aqui estou profetizando. Estou profetizando. Salmo 27, capítulo 11. Perdão, Salmo 27, versículo 11 a 14. Eu ainda estou um pouco cansado da viagem, por isso que estou aqui me errando aqui, mas fique tranquilo, tudo vai dar certo no final. Diz assim: ensina-me o teu caminho. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos, por causa de pandemias, por causa de situações, por causa do mundo. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. A sua misericórdia, queridos, te sustentará. A sua misericórdia. Por isso, devemos preferir confiar no Senhor da misericórdia e da justiça, que nos previne de todo mal e nos dá sua aliança para que vivamos na terra sobrenaturalmente. Deus fará justiça nos teus negócios. Deus fará justiça no teu casamento. Deus fará justiça na tua família. Deus fará justiça na tua saúde mental e emocional e espiritual. Deus fará justiça na vida dos teus filhos. Se de alguma maneira você foi diagnosticado com alguma enfermidade ou recebeu alguma má notícia, não temas, diz o Senhor, porque o Deus da misericórdia e da justiça estão sobre ti e sobre a tua casa. Deus da misericórdia e da justiça está sobre ti. O Deus poderoso te diz nesta noite: eu farei justiça ao teu favor na terra. Trago consolo, trago quietude a seu coração. Papai está em casa. Papai está em casa. A geladeira está cheia. A mesa está farta. Papai está em casa. Aleluia! Uau! Amados, muitas pessoas no mundo todo, perguntam qual é o propósito da minha existência na Terra. Muitas pessoas se perguntam: por que será que eu existo? Por que será que eu vim ao mundo? Será que eu subi para sofrer?
Será que eu só vim para ser vítima? Será que eu só vim para ser isso, para ser aquilo? As pessoas se perguntam. Amados, a terra é um lugar onde todos os seus habitantes, infelizmente, por causa do pecado, estão perdidos. Por isso eles fazem estas perguntas. Por isso é necessário conhecer a Jesus e nele encontrar o propósito para o qual nós fomos criados. Por isso precisamos conhecer a Deus. Porque estamos perdidos. Muitos entendem que vieram para comprar e vender. Muitos vieram achando que vieram para seu destino ser rico e próspero. Outros estudaram e têm muito conhecimento. Outros, porém, viajaram o mundo todo conhecendo pessoas e lugares, culturas, religiões. E diz, uau, agora sou feliz, conheci o mundo. Mas se você fez tudo isso, mas não conheceu a Cristo, significa que você então não cumpriu o seu propósito na terra. Porque o propósito para o qual Deus nos enviou no mundo é para conhecê-lo. É para conhecê-lo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesus disse, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Escuta isso, amado. Nesta vida, você não conquistou nada, não se enriqueceu, não deixou nenhuma herança financeira para seus filhos, mas você conheceu a Cristo e viveu por Cristo. Então, seu propósito foi cumprido. Escute. Se você não conquistou nada nessa vida, mas conheceu a Cristo e viveu Cristo, então seu propósito está cumprido. Deus toma como cumprido. Ele carimba o seu passaporte para a vida eterna. Sabem por quê, amados? Porque a vida que Deus tem para nós não é a vida da maneira que vivemos no mundo. Viemos ao mundo para ter a oportunidade de resgatar o que se perdeu. Viemos ao mundo, escute, viemos ao mundo para resgatar aquilo que se perdeu. O que se perdeu? Que o homem conheça Deus. Resgatar o quê? A nossa comunhão com Deus. Resgatar a nossa vida eterna com Cristo. Por isso diz a Bíblia, Jesus disse, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Qual foi a ênfase do ministério de Jesus? Buscar e salvar o que se perdeu. Esse foi o propósito de Deus. E isso foi o propósito de Jesus na terra. Buscar e salvar o que se perdeu. Assim de simples, querido. Que redundou em toda a pregação do reino, em curas, em milagres, na morte da cruz, na sua ressurreição. Para quê? Para buscar e salvar o que se perdeu. Por isso você está no mundo. Para buscar e salvar o que se perdeu em Cristo Jesus. E que pena, igreja, que muitos pais, agora vou pegar o pé dos pais. Infelizmente, igreja, escute isso. Muitos pais não têm esta revelação básica. E por que digo isso? Escute. Porque há muitos pais que são tão exigentes com seus filhos para fazê-los estudar, para fazê-los trabalhar, dando-lhe máxima prioridade para isso. Dá um tempo, tira um tempo do seu trabalho, tira um tempo da sua casa, tira um tempo da sua agenda para estar aí com seu filho, ensinando ele a estudar, cobrando deles, sendo enérgico com eles, corrigindo seu filho se for necessário e dizendo, tem que estudar, porque isso, pega o livro, leia agora, tarefa já foi feita. Ficamos cobrando, ficam preocupados com os estudos de seus filhos,
a todo momento impartem, ensinam seus filhos, mostrando-lhes a dificuldade da vida se não estudarem. Se você não estudar, você vai ser empregado doméstica. Se você não estudar, você vai limpar a rua. Se você não estudar, você vai ser um lixeiro. Não que tenha coisa errada nessas profissões, amados, mas não é assim que muitas vezes os pais falam com seus filhos, falam constantemente com seus filhos. Você tem que estudar. São extremamente disciplinados com seus filhos para dar-lhes o almoço, o café na hora certa, porque tem que ir para a escola, não pode chegar atrasado de forma alguma. Olham constantemente no relógio, pois não admitem nenhuma maneira que seus filhos cheguem atrasados ao colégio, entram no carro e saem queimando o pneu para chegar a tempo no colégio. Não é verdade? Não toleram seus filhos o fato de não realizar as suas tarefas antes de ir para a escola. Cobram isso a todo momento. Mas escute, para as coisas do reino de Deus, esses pais colocam seus filhos para as coisas de Deus como uma opção. Constantemente obrigam seus filhos a estudar. Leia aqui, leia lá. Mas para as coisas do reino é opcional. Ou seja, escute, nenhum pai, nenhuma mãe iriam admitir que seu filho faltasse à aula porque está sem vontade de ir, só porque é segunda-feira. Ah, pai, eu não estou com vontade de ir. Vai-se na escola, vamos, rápido, ali, aí, já tomou banho? Vai, pronto, colocou o seu uniforme? Ok, vamos lá, almoça ali e nós vamos. Ou seja, o pai fica enérgico com o seu filho. Ou ficam de olho no horário por causa das aulas virtuais, que agora pela internet, com essa pandemia, ficam pendentes para avisar e fazer que os seus filhos estejam prontos, conectados aí. Por quê? Porque tem aula. Ficam até irritados, dizendo, as tarefas são importantes, pois se não estudar, não será nada na vida, meu filho. Você tem que estudar. Vamos lá, agora. Não é verdade? Mas o mais triste, escute, mas o mais triste de toda essa história é que esses mesmos pais que exigem tanto de seus filhos para as coisas do mundo, escute, para as coisas do mundo, são totalmente incapazes de ter essa mesma atitude para levar seus filhos a ter uma relação com Deus. Não tem a mesma energia para ensinar seus filhos a orar, a jejuar, a ter sua devocional, a ter o seu encontro com Deus, a ir à igreja. Não fazem o mínimo esforço. Não lhes ensina a orar, ler a palavra, ter a sua devocional. E é justamente por aí que vemos a essa geração tão confundida, tão distantes da verdade de Deus. Muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes não querem nem saber de ir na igreja, porque seus pais pressionam para as coisas do mundo, mas não pressionam para as coisas de Deus. Por quê? Porque é um engano. Não pode. A criança tem que decidir que se ele não quer ir na igreja, eu não vou exigir. Ah, é? Ah, é? Então você está criando um filho para viver na desobediência e passar a eternidade sem Jesus. Que tipo de filho você está criando? A Bíblia diz, os filhos são herança do Senhor. Você vai prestar conta a Deus, queridos. Eu vou prestar conta dos meus filhos naturais e dos meus filhos espirituais se eu não falar dessa maneira com você agora. Eu vou prestar contas a Deus. Por que você não falou com eles? Por que você não os amoestou para que tenham que ir na igreja, tenham que dar seu dízimo, tenham que dar suas ofertas, tenham que servir no reino? Por isso estou ensinando você. Por isso estou trazendo este discipulado. Isso é discipulado, querido. Isso Jesus ensinava para os seus discípulos. Ou você acha que Jesus passava a mão na cabeça de todo mundo? Numa hora disse para Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi Espírito Santo. 5 minutos depois, Jesus disse para Pedro, arreda-te de mim, Satanás.
Uau! Uau! Por isso essa geração de hoje está tão distante das coisas de Deus. Não conseguem ser desgrudados do seu celular. Estão viciados. Se manejassem a relação com Deus da maneira como manuseiam o celular, uau! Jesus já teria voltado. Sabe por que muitos pais agem dessa maneira? Porque acham que todo objetivo desta vida está na terra. Só vem de uma forma horizontal, não vê de uma forma vertical, vê só um futuro de profissão, vê um futuro de estabilidade, de pagar logo imposto para logo em seguida ficar aposentado. Queridos, não, a vida não é assim, a vida é vertical, a vida é espiritual, queridos. O nosso objetivo não está na terra, está no céu. É por isso que muitos pais fazem tantas exigências terrenas aos seus filhos e não invertem ou não investem nas coisas espirituais na vida dos seus filhos. Na vida dos seus filhos. Por isso alguns já estão nas drogas, por isso alguns já estão na fornicação, por isso alguns já estão começando a entrar em vícios, por isso alguns filhos já estão entrando no pecado. Ah, meu irmão, isto é muito sério. Isto é muito sério. Fazem todo esforço para pagar o melhor colégio para seus filhos, para que futuramente tenham uma profissão exitosa, mas na hora de entregar uma oferta, dá uma moedinha, dá um R$2 ali, mas querem milhões. Quantos estão me entendendo? Queridos, nós como pais somos obrigados por Deus primeiro, como filhos, conhecê-los e como pais fazer o nosso filho conhecer a Deus. Esse é o nosso legado e a nossa responsabilidade, que daremos conta no juízo de Deus. Amados, isso não é negativo, é bom. Mas que pena que muitos pais não têm essas mesmas exigências para com as coisas de Deus. Ou seja, o estudo é bom, claro, tem que estudar. Mas o que eu estou colocando aqui, por que os pais não têm a mesma avidez para com as coisas de Deus, que são mais importantes do que estas? De que servirá aos seus filhos receber heranças de casas, estudos, formação acadêmica, se afinal de contas não tiverem um verdadeiro encontro com Cristo? De que adianta tudo isso, meu querido? De que adianta tudo isso? Amados, sem conhecer a Deus, não tem como ser feliz nesta terra. Não é riqueza, nem mesmo a formação ou a capacitação intelectual conquistada, pois se Deus não for conhecido, em vão se constrói estes alicerces neste mundo. Por isso, Salmo 127, versículo 1 diz o seguinte: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Eu vou repetir. Se o Senhor não edificar a casa, se a prioridade, o conhecimento não é Deus, em vão se edifica a profissão, o futuro. Não adianta, diz, nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, a sua casa, seu filho, não adianta os guardas ficarem vigiando. Não é verdade? Não adianta. Ou seja, se o propósito de conhecer a Deus não é o primeiro, a primazia da sua vida, todas as outras coisas que você estiver fazendo são obras mortas para Deus. Está fora do seu propósito.
Não podemos esquecer as palavras de Jesus Cristo quando ele disse o seguinte, lá em João 16:33. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Escute isso aqui agora. Como nossos filhos que não foram ensinados a conhecer a Deus terão ânimo? Como? Como vencerão as aflições da vida se não conhecem a Deus? Como lutarão contra os dominadores deste mundo se não conhecem a vida espiritual? Como saberão usar as armas espirituais para vencer as adversidades se não conhecem a Deus? Como farão, queridos, se não conhecem a Deus? Por isso, queridos, há muitas pessoas infelizes, há muitas pessoas amargas, amarguradas, tem suicídio, desesperançadas, tem temor, há divórcios, há brigas, há contendas, porque não conhecem a Deus. Não conhecem. Por isso Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um, amará o outro, se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, nesse caso, ao mundo. Vocês não podem servir. Não tem como você preparar seu filho para o mundo. Se você quer preparar seu filho para o mundo, prepare para conhecer a Deus, e Deus preparará para ele conhecer o mundo. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode. Deus não compartilha seu trono com ninguém. Muitas pessoas, queridos, realmente acham que a meta da vida humana é produzir riquezas e se esquecem de produzir as verdadeiras riquezas espirituais. Porém, os muitos que já chegaram nas riquezas e diversas conquistas na vida, por que então estão tristes? Por quê? Tem tudo, mas não tem nada. Por que essas pessoas estão desesperadas? Por que estão com problema com seus filhos? Por que estão buscando os profissionais da área mental e emocional para tratar os seus filhos? Por quê? Por que será? Por que estão com problemas crônicos no casamento? Porque não conhece Deus, não colocou Deus no seu casamento, não colocou Deus no coração dos seus filhos, não colocou Deus nos seus negócios, não colocou Deus na sua própria vida. Então, como ser feliz? Não tem como ser feliz neste mundo se Deus não for seu conhecido. Se você não conhece a Deus, então você não sabe o que é a vida. Desperta, igreja. Esta palavra, nesta noite, é para sacudir você. Não é para você concordar ou discordar, mas é para sacudir. Se você não concordar, não posso fazer nada. Mas se você concordar, obedecer, então você vai alcançar e vai achar a misericórdia de Deus. Então você terá a direção de Deus, terá a palavra de Deus, terá a orientação de Deus. Acorda, igreja. Acorda dessa sonolência, desse comodismo. Tem muitos cristãos que já se acomodaram com o coronavírus. Queridos, o coronavírus ainda está matando. Se você não se cuidar, olha lá. Não estou falando que eu tenho medo, não. Mas eu preciso me cuidar. Por isso, procuro cada dia conhecer mais a Deus e ganhar mais parte da revelação da sua misericórdia, para que eu esteja protegido e meus filhos e também minha casa espiritual. Desperta, igreja. Não deixe o espírito do mundo lhe contamine. Dê a Deus a sua prioridade. Deus tem que ser a prioridade na sua família, na sua vida, nos seus negócios, em todas as esferas onde você está inserido. Provérbios 22, versículo 6 diz: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Você tem ensinado os seus filhos no caminho certo? Ou seus filhos ainda estão ali, ainda pendurados na saia da mãe, pendurados no bolso do pai?
Você não ensinou o que é depender de Deus? Ah, pastor, é que é difícil e tal. Então, ore, jejue, se quebre na presença de Deus, mas não deixe seus filhos irem para o inferno. Se quebre na presença de Deus. Rosto em terra, joelho no chão, clamor pela misericórdia do Senhor, para que seus filhos sejam salvos e sejam conduzidos ao caminho para que nunca se desviem e conheçam a Deus e a sua misericórdia. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Cabeça fala de mente, pescoço fala de direção, para onde você vai olhar. Então escute, você que é filho, a orientação de seu pai e da sua mãe, natural e, sobretudo, espiritual, para inculcar na sua mente e no seu pescoço como enfeite, para guiar o seu caminho, para trazer luz à sua mente e dar uma direção que leve você para a glória de Deus. Portanto, amados, é importante ensinar aos seus filhos para estudarem, para terem uma formação, mas não esqueçam que Deus deve ser a prioridade deles também. Eles precisam conhecer a Deus. Por isso, amado, precisamos andar como igreja de Cristo, com revelação. E aqui eu quero colocar o segundo fundamento. O segundo fundamento, João 3,18 diz assim: quem nele crê não é condenado. Escute, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe, a chave aqui está na fé. Creio ou não creio? A chave aqui desse texto é crer ou não crer? Eis a questão. Aqui está a chave da condenação ou da salvação. Crer ou não crer. E João 3,19, o seguinte texto diz assim: e a condenação se baseia nisto. Escute, a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão da luz, as trevas, as coisas do mundo. Por quê? Porque seus atos, suas obras eram más. Que tipo de obras você está fazendo? Que tipo de obras seus filhos estão reproduzindo? Aí você vai ver se eles estão crendo ou se eles não estão crendo. Se estão sendo condenados ou se não estão sendo condenados. Ah, amados, essa é a palavra de Deus. Em todo o mundo a palavra de Deus está sendo pregada, mas as pessoas estão apáticas, descrentes, amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Que coisa terrível é esta! Todos os lugares de entretenimento estão cheios. Todos os lugares de entretenimento estão cheios. Ainda mais depois dessa pandemia. Todo mundo está louco para sair de casa, não é verdade? Ué, então sai de casa e vai para a igreja. Qual o problema? Sabe qual deveria ser o nosso problema como pastor da igreja? É saber onde que eu vou colocar todo o povo que está querendo vir para a igreja. Mas em compensação, o que nós estamos fazendo? Estamos tirando cadeiras para não parecer que está vazio. Que ofensa a Deus isso. Discípulos, escute, é uma ofensa a Deus isso. Ah, o pastor não está viajando, eu não vou na igreja hoje. Ai, que bom que o pastor viajou, hoje não precisa ir à igreja. Eu não te ensinei isso. Eu sempre ensinei a todos os meus filhos discípulos, na minha casa espiritual,
que é uma casa de oração. Sempre ensinei. Humberto não pode te dar nada. Quem pode te dar as coisas é Jesus. E se você vê Jesus na minha vida, então, estando presente ou ausente, você deve estar prestando seu culto a Deus, porque é para Deus que você faz. Quantos estão me entendendo honestamente? Todos os lugares de entretenimento se enchem, ainda mais depois dessa pandemia. Muitas pessoas nas praias, no cinema, no shopping, na rua, nos parques. Muitos crentes, no meio deles, ali, muitos que não têm coragem de vir aos cultos porque acham ser inseguro. Mas andam nesses lugares. Vão no supermercado comprar, onde todo mundo já tocou com a mão. Ah, mas tem o álcool gel. Sim, mas álcool gel, você lavou, tocou em lugar contaminado, você já contaminou. Toca os produtos, toca a sacolinha, toca no caixa, coloca seu código ali no cartãozinho e... Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Para ir nesses lugares não tem problema. Mas para ir na igreja? Não, não é seguro ainda. Se a igreja é o lugar mais seguro. A igreja é o refúgio mais seguro. Para mim, está muito clara a decisão daquele que crê para a salvação e daquele que não crê para a sua condenação. Pois é assim que ocorrerá a separação do joio do trigo, do justo do injusto, do que serve a Deus e do que não serve. Escute, escute. As próprias pessoas já estão fazendo a sua escolha por causa do livre-arbítrio. Deus não vai ter trabalho de ficar separando joio do trigo, joio do trigo. Cada um vai tomar o seu devido lugar e pelas suas atitudes deflagrarão se estão condenados ou se estão não condenados. Nós mesmos faremos a nossa escolha, se seremos trigo ou se seremos joio, se seremos justos ou injustos, se serviremos a Deus ou não serviremos a Deus. Nós mesmos, escuta a igreja, nós mesmos faremos essa escolha. Qual será a sua escolha? Será que você será trigo ou será que você será joio? Muitas pessoas desejam buscar a sua felicidade em outros lugares, porque a palavra de Deus não lhes atrai. A presença de Deus não é do agrado deles. Você acredita que tem pessoas que querem ir na igreja, mas eu vou depois do louvor, porque eu gosto mesmo da palavra. Não, queridos. Não é assim. Por quê? Por que as pessoas pensam assim? Porque o desejo dos seus corações é não soltar o pecado que os assolam. Tem um casal que diz para mim, pastor, eu não vou mais na sua igreja. É mesmo? Por quê? Qual o problema? Ah, porque aqui eu não posso tomar ceia. É mesmo? Então me diga uma coisa. Você é casado legalmente? Diz, não, nós estamos juntos. É, mas nós temos um documento que diz que nós estamos juntos. Não, essa é a legalização do pecado. Você tem que ter um certificado chamado registro civil, onde diz que você é casado, onde vocês têm uma aliança, onde a sua esposa leva o teu nome e aí você está em aliança com ela. Isso sim, aí então o dia que você organizar isso, aí você pode vir tomar ceia. Porque eu estou te protegendo, porque se você tomar do jeito que você está, você será condenado. É, mas eu não acredito nisso não. Eu acho que o senhor está exagerando. Ok. Você tem o livre-arbítrio para escolher ser condenado ou não. Então, se você quiser, sai da igreja. Mas se você não quiser, fique, tome a ceia e seja condenado. Não sei porquê, nunca mais apareceu. Amados, para uma pessoa que deseja viver no pecado, a presença de Deus é muito chocante, é muito confrontativo. A pessoa não se sente bem. Não se sente bem. Por isso o texto diz, mas as pessoas amaram mais a escuridão
que a luz, porque seus atos, as suas obras eram más. Último fundamento que eu quero colocar para apoiar esta declaração. João 3,20 diz assim: quem pratica o mal odeia a luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Por isso as pessoas não querem ir para o culto, porque sabem que a palavra vai lhes confrontar. Sabem que no louvor virão que estão nus e querão esconder-se, assim como Adão e Eva se esconderam depois do pecado. Por isso não querem vir à igreja. Por isso não querem deixar os seus pecados. Porque se quisessem, vieram para se expor e para dizer: Senhor, perdoa-me, me arrependo, transforma a minha vida. São pessoas que querem vir de uma forma religiosa, só para ali levantar a mão, tal, e fazer para apaziguar sua consciência, voltar e continuar pecando. A palavra de Deus, queridos, escute, não é massageadora de ego. Não é. A palavra de Deus é espada cortante. Hebreus 4, versículo 12 e 13. Estou quase terminando, amados. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Veja o que Hebreus está dizendo. Está respaldando tudo isso que eu estou falando. Porém, por conta do livre-arbítrio, muitas pessoas não soltam o seu pecado e fazem conta que nada lhes irá acontecer e vivem assim. Porém, como diz a palavra, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Nada está alheio aos olhos de Deus. Eu quero terminar nesta noite dizendo as seguintes palavras. Devemos ter uma vida constante de arrependimento. O arrependimento verdadeiro nos conduzirá a um refinamento espiritual e nos levará a um nível superior para conhecer a Deus e também a sua santidade. Portanto, amados, façamos a nossa escolha. Seja trigo, seja justo, seja aquele que serve a Deus. Estão diante de vocês Deus ou Baal. A quem você servirá? Pai, nós te damos graças por esta palavra. Eu espero que esta palavra tenha encontrado guarida no coração de cada um dos meus queridos nesta noite. Eu libero esta palavra, Senhor, solto esta palavra para produzir consciência, reconhecimento, arrependimento e de voltar os olhos para Cristo. Por isso a palavra do Senhor diz, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Infelizmente, muitos estão olhando o mundo, se espelhando em exemplos mundanos, quando na verdade deveríamos conhecer a Ti, para nos espelharmos na Tua imagem e na Tua semelhança e reproduzir aqui na terra, para que o nosso ministério aqui na terra, nosso tempo de vida, seja uma vida feliz, próspera, eficaz, para que quando o Senhor nos chame à sua glória, deixemos herança de uma vida exemplar, de haver conhecido Deus. Pai, nós abençoamos nossos filhos, para que conheçam o Senhor, para que a mesma energia que temos para fazê-los estudar, para cumprir com as suas obrigações estudantis, também possamos obrigá-los a cumprir as suas obrigações em conhecer a Deus. Pai, nós abençoamos que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito, seja com cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Espero que você tenha
recebido esta palavra em seu coração, em seu espírito, e faça você mudar. Conheça Deus para ser feliz e para ser próspero em tudo que você empreender. Amém? Aguardo você amanhã às 5h30, oração da madrugada. Um grande abraço a todos, um bom descanso.